Seguinte, você já teve dificuldade em saber o que queria fazer da vida? Já consultou aqueles testes vocacionais de internet e teve umas respostas nada a ver? Pois é, hoje nós falaremos exatamente sobre isso, sobre o porquê desses testes funcionarem tão bem com alguns e com outros não funcionarem e como driblar esse problema. Até porque convenhamos que não dá pra você ganhar dinheiro de verdade se você não souber o que quer fazer da vida. Meu nome é Luan Andrade e além de investidor eu sou analista corporal. E dessa vez eu tô fazendo essa introdução diferente por um motivo, você vai entender. Seja muito bem-vindo a mais um Autodesajuste. Olha, esse vídeo vai ter bastante ciência, mas vai ter bastante da minha opinião também, viu? Então, pra ganhar um selo Anti-Mané, já vê o vídeo sabendo disso e separando o que faz e o que não faz sentido pra você. Antes de escrever esse roteiro, eu fiz 3 testes na internet, justamente para chegar aqui, ver que os resultados eram horríveis e falar mal deles para vocês. Mas eu até que me surpreendi. Os meus testes até que ficaram um pouco alinhados com o que eu realmente gosto e faço. E eu lembro que no ano passado eu já tinha feito vários desses testes, muitas vezes até de brincadeira, e os resultados eram sempre umas coisas nada a ver. Os resultados em mãos eu conversei com alguns amigos meus que já fizeram, pesquisei alguns vídeos no YouTube de pessoas que já fizeram e encontrei o problema entre eles. O primeiro teste tinha menos perguntas e me deu como resultado empreendedor, o que é super genérico. Beleza, eu posso ser um veterinário empreendedor, eu posso falar de finanças, eu posso falar de gente, eu posso falar de um monte de coisa, eu posso abrir uma empresa de cosméticos, posso abrir uma empresa de equipamentos para ginástica, enfim. Péssima resposta, não tá 100% errada, mas eu desconsiderei, genérica demais. O segundo foi pior ainda, porque ele nem me deu uma resposta, ele só me mostrou aqueles gráficos que falam minha habilidade com a natureza e com relações interpessoais e blá blá blá, e enfim, serviu pra nada, eu pelo menos não me agregou em nada. E eu fui pro terceiro, que novamente me deu esse gráfico aí como resposta, mas também me deu algumas carreiras que me surpreenderam. As opções que ele me deu foi gestão financeira, administração, pedagogia, marketing, direito e ciências contábeis. Considerando que eu já faço faculdade de publicidade e ensino sobre finanças na internet, até que foi um resultado bem alinhado, tirando o direito. Daí eu fui ver o resultado das outras pessoas e percebi um problema que eu nunca vi ninguém falando. O principal problema desses testes, principalmente de internet, são que eles são extremamente limitados para as pessoas que são mais emocionais. Calma que eu vou te explicar. Quando você estuda análise corporal e o funcionamento do ser humano, lembra que eu falei que ia ser útil no vídeo? Agora as coisas se encaixam, se liga. Quando você estuda análise corporal e o funcionamento do ser humano, a teoria divide a pessoa basicamente em 5 traços. Trazendo para você de maneira mais palpável, eu posso comparar esses traços com os 5 divertidamente da sua cabeça. Claro, não funciona daquele jeito, alegria, tristeza, raiva, não é aquilo. Mas você pode pensar que são 5 bonequinhos dentro de você. Tem toda uma teoria por trás do sistema límbico e blá blá blá, e as coisas que eu tive que estudar, mas isso daqui não vem ao caso, não é o tema do vídeo, então eu vou pular essa parte mais científica, mais técnica. É como se te dividisse em 5 pedacinhos, uns maiores, outros menores, então cada um tem uma presença maior ou menor de cada um desses traços. Dentro desses 5 pedaços, 2 são muito emocionais e 3 são mais racionais. Só que desses 3 mais racionais, só tem um que é mais lúdico, que é mais viajar na maionese, da leitura, de escrever, da imaginação, dos testes e tal. Vamos focar nele, você nem precisa conhecer os outros. Quando você faz um teste desses, qual parte do seu cérebro você está exercitando? E lembra que eu te falei que as pessoas têm essas 5 partes com tamanhos diferentes? Pois é. Para uma pessoa que é mais emocional e essa parte mais lúdica não tá tão presente, esse teste só vai servir para te confundir, vai ser genérico, ou às vezes não vai passar nem perto da resposta certa. Porque pensa comigo, você não tá usando a sua parte dominante. Não faz sentido nenhum um papel te perguntar como você é se você sente o mundo pelo toque, pelo cheiro, pelo sentimento, pelo gosto. Sim, alguns te perguntam como você sente o mundo, mas sentir o mundo é uma coisa tão abstrata que o testezinho de internet fica maluco. Quando você responde de uma maneira mais abstrata, as respostas são mais imprecisas. Aí o teste dá uma resposta do tipo gastronomia, pedagogia, administração, artes cênicas, psicologia e jornalismo.
Que respostas são essas? O algoritmo fica maluco te puxando para todos os lados porque sua resposta foi muito abstrata. Justamente porque ele usou a parte errada de você. Lembra que eu falei dos 5 traços? Se você tem um traço gigante que é super emocional, você é uma pessoa extremamente emotiva e tem um pedacinho de nada que é racional, não adianta ele ficar te perguntando para a parte racional como você se sente, como você vê o mundo que você quer fazer, porque ela não sabe, ela é um pedacinho. O que manda em você é o seu emocional. E aí, como é que resolve isso? Quando o teste é com psicólogo, porque essas na internet é tudo furada mesmo, eu já sabia. Olha, os testes com psicólogo, eles têm uma maior assertividade, mas continuam com o mesmo problema. Geralmente quando você faz esses testes, no final você tem a opção de pagar por um acompanhamento com um psicólogo, com um profissional. E esse acompanhamento, que geralmente dura umas 10 sessões, ele te promove muitas outras coisas além do papel. Aí sim o teste funciona, porque não é só um pedaço de papel, é uma experiência, uma imersão para dentro de você, na qual você consegue sentir, experimentar e fazer as coisas. Você não usa só aquele lado mais lúdico, mais viajado que você tem, você usa todos os lados, o lado que quer fazer, o lado da rotina, o lado mais emocional, você consegue usar todo mundo em conjunto, você consegue botar todo mundo para quebrar. Esse aí sim funciona muito melhor do que aquele do papelzinho. Esse daí realmente é eficiente. E antes de eu continuar, você não pode se esquecer de deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho e me acompanhar, porque tem muito conteúdo foda aqui sobre finanças e desenvolvimento pessoal. Uma curiosidade interessante sobre os testes ocasionais é que lá atrás eles nem surgiram para isso. Lá no início do século XX, o primeiro teste desse estilo a ser usado, pelo menos que a gente tem conhecimento, era para testar crianças que têm algum tipo de retardo mental. Era para encontrar essas crianças e dar uma educação melhor direcionada para elas. E ao longo do tempo ele foi evoluindo para chegar no que nós temos hoje. No comentário fixado eu vou deixar 2 links da Super Interessante que falam com muita propriedade sobre a origem desses testes, seus pontos positivos e negativos, e um pouco sobre essa questão das múltiplas inteligências, para não me estender demais aqui no vídeo, né? Não é essa a ideia. No final das contas, sim, esses testes funcionam um pouco, mas na minha opinião, eles não servem para definir a sua carreira, não pelo menos esse simples de só responder na internet. Ele serve para você saber onde começar a pesquisar e estudar a sua carreira. Então aparece aquela lista de possíveis profissões que são um ótimo lugar para você começar a estudar o que cada uma dessas profissões faz. Você não consegue tomar uma decisão se você nem souber o que as profissões fazem, sacou? Outro motivo para você não ficar muito engessado nesses testes é que o mundo tá louco. Muitas novas profissões estão nascendo e elas ainda nem estão no teste. Eu tenho medo de daqui uns 10 anos a pessoa chegar lá para fazer o teste vocacional e aparecer: parabéns, você nasceu para ser TikToker. E como eu prometi, eu tenho uma boa tática de como usar esses testes, além de pesquisar sobre as profissões. Principalmente do teste que você faz com um psicólogo, com um especialista, tá? Esses da internet aí são furada. Mas uma coisa importante aqui que me ajudou a ter uma maior assertividade nos testes, até mesmo da internet, é que eu sou muito mais razão do que emoção na hora que você pega e divide a pessoa em 5 pedacinhos. Então talvez isso que eu estou te passando não funcione pra você, você tem que testar. Essa é a parte da opinião que eu te falei. Isso é minha opinião, meu método, funcionou comigo, talvez não funcione com você. Mas testa. Faz o seguinte, vai lá, faz o teste e vê se o resultado faz sentido ou não pra você. Vamos supor que você quer ser bailarino e o seu teste deu que você é bom em biomedicina e no agronegócio. Cara, não larga o seu sonho de ser bailarino por causa do teste. Absorve o que é útil e 2 anos depois volta pra esse teste. Como assim? Vou te explicar. Aos 16 anos eu tinha o sonho de ser músico. Subir no palco, cantar, tocar, botar pra quebrar. Mas eu tava muito confuso e resolvi ir na psicóloga fazer o teste. Inclusive, o teste tá aqui comigo. Os resultados dele foram basicamente os seguintes: aptidão para empreendedorismo, habilidade para marketing e vendas, administração e finanças e capacidade para instruir, treinar e palestrar. Eu olhei para isso aqui e falei: nem ferrando, eu quero ser músico. Lembro até hoje da psicóloga falando comigo: olha, Luan, você pode ser o que você quiser, mas você vai se dar muito melhor se você seguir o que tá aqui, viu? 2 anos depois, eu já tinha esquecido o teste, organizando as coisas aqui, jogando alguns papéis fora, eu encontrei ele no meio das minhas coisas e resolvi ler. Naquele momento, eu tinha tentado a música e chegado à conclusão de que eu não queria trabalhar com aquilo pro resto da minha vida. Tinha me apaixonado por finanças e tava fazendo faculdade de publicidade, mas quase entrei na de marketing. E eu nem lembrava da porcaria do resultado do teste. Qual que foi a conclusão totalmente empírica que eu cheguei? O teste funcionou comigo, mas só porque eu vivi o que eu queria viver antes. Se eu tivesse pegado esse teste, levado à risca o que estava nele e largado a música naquele momento,
possivelmente eu estaria amargurado hoje. Ficaria reclamando que apesar de estar seguindo o que está escrito no meu teste, eu queria ter vivido a música. Então se o seu teste deu errado, guarda ele na gaveta por 2 anos. Depois desses 2 anos, pega ele e vê se ele tá certo. Se ele tiver certo, que bom que você deu uma chance para experimentar as coisas do mundo antes de seguir ele. Você experimentou mais do mundo antes de seguir firme para uma carreira. E se ele tiver errado, ignora! Joga na cara da sociedade que você ignorou seu teste vocacional e virou um puta de um bailarino ao invés de fazer biomedicina ou agronegócio. Lembrando que essa parte não tem como eu fazer um teste científico aplicado, até porque eu só tenho uma vida, eu já fiz o meu teste e já escolhi minha carreira, então é a minha experiência. Espero que isso seja de alguma utilidade pra você e tire essa angústia de dentro do peito. Não esquece, o início do vídeo foi todo científico, só esse finalzinho que foi uma questão mais pessoal. Muito obrigado pela atenção e te vejo no próximo vídeo.